Olá, bem-vindos! Espero que estejam super bem. Eu sou a Camila, cientista de dados, engenheira de inteligência artificial e agora me graduando em engenharia de software. Essa série é o estudo para a certificação AI Practitioner da AWS. Agora que vocês já me conhecem, estamos aqui mais íntimos. Fica à vontade. E vou te pedir um favorzinho. Deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Isso ajuda muito ao canal ser recomendado para outras pessoas, outros colegas que também estão estudando para essa certificação. Posso contar com a sua ajuda? Vamos à realização de mais simulado, mais questões? Então, vem junto comigo e vamos praticar aqui para sua prova do Cloud Practitioner, tá? Qual opção de preço do Amazon EC2 reduz o custo quando uma empresa oferece um desconto quando você assume um compromisso de gasto por hora com uma família de instância e uma região por um período de vigência de 1 ou 3 anos? Instâncias Spot, hosts dedicados, savings plan da instância do EC2 ou instâncias reservadas. Resposta correta. Savings plan da instância do EC2. O Savings Plan da instância do EC2 reduz os custos de computação, comprometendo-se com um gasto consistente por hora por um período de 1 ou 3 anos. Isso resulta em economia de até 72% em relação aos custos de instância sob demanda. Qualquer uso do EC2 até o compromisso é cobrado de acordo com o preço de Savings Plan com desconto. Por exemplo, $10 por hora. Qualquer uso do EC2 além do compromisso é cobrado de acordo com os preços normais de instância sob demanda. As outras respostas estão incorretas porque instâncias reservadas são um desconto aplicado ao uso de instâncias sob demanda na conta AWS. Uma empresa pode comprar instâncias reservadas padrão e reservadas conversíveis por um período de 1 ou 3 anos. Ao contrário do Savings Plan, da instância do EC2, as instâncias reservadas não exigem um compromisso de gasto por hora durante o período de vigência do contrato. As instâncias Spot são ideais para cargas de trabalho com horários de início e término flexíveis ou que podem suportar interrupções. As instâncias Spot aproveitam a capacidade de computação do EC2 não utilizada e oferecem a economia de custo de até 90% sobre os preços das instâncias sob demanda. Hosts dedicados são servidores físicos com capacidade de instância do EC2 totalmente dedicada a um cliente. Uma empresa pode usar as licenças já adquiridas de software por socket, por núcleo ou por VM, a máquina virtual, para manter a conformidade da licença. Uma empresa pode adquirir hosts dedicados sob demanda ou hosts dedicados reservados. De todas as opções do EC2 abordadas neste curso, os hosts dedicados são os mais caros. Próxima. Qual estratégia de migração envolve alterar a forma como a aplicação é arquitetada e desenvolvida, normalmente usando recursos nativos da nuvem? Redefinir plataforma, redefinir hospedagem, refatorar ou recomprar. A resposta correta é refatoração. As outras respostas estão incorretas porque
A recompra envolve a substituição de uma aplicação por uma versão baseada na nuvem, como software encontrado na AWS Marketplace. Redefinir a hospedagem envolve mover uma aplicação para a nuvem com pouco ou nenhuma modificação da própria aplicação. Também é conhecido como lift and shift. Redefinição de plataforma envolve a otimização seletiva de aspectos de uma aplicação para obtenção de benefícios na nuvem sem alteração de arquitetura central da aplicação. Também é conhecido como lift, tinker and shift. Próxima pergunta. Quais ações você pode executar no Amazon Route 53? Acessar relatórios de segurança e conformidade da AWS e selecionar contratos online, conectar usuários à infraestrutura na AWS e fora da AWS, monitorar as aplicações e responder a alterações de desempenho em todo o sistema, gerenciar serviços para nomes de gerenciar registros DNS para nomes de domínio, automatizar a implantação de cargas de trabalho no ambiente AWS. Respostas corretas são conectar solicitações de usuário à infraestrutura na AWS e fora da AWS e gerenciar registros DNS para nomes de domínio. O Route 53 é um serviço da web de DNS. Oferece aos desenvolvedores e empresas uma maneira confiável de rotear os usuários finais para a aplicação da internet hospedadas na AWS. Além disso, você pode transferir registros DNS para nomes de domínio que são gerenciados atualmente por outros registradores de domínio ou registrar novos nomes de domínio diretamente no Route 53. As outras respostas estão incorretas porque monitorar as aplicações e responder a alterações de desempenho em todo o sistema, essas ações podem ser executadas no CloudWatch. Acessar relatórios de segurança e conformidade da AWS e contratos online especiais, essa ação pode ser executada no Artifact. Automatizar a implantação de cargas de trabalho no ambiente AWS, essa ação pode ser executada no Quick Starts. Próximo. Qual perspectiva do Cloud Adoption Framework se concentra na recuperação de cargas de trabalho de TI para atender aos requisitos dos stakeholders da empresa? Perspectiva de governança, perspectiva de pessoas, perspectiva de operações, perspectiva de negócios. Resposta correta: perspectiva de operações. A perspectiva de operações do Cloud Adoption Framework também inclui princípios para operação na nuvem, usando as melhores práticas recomendadas. As outras respostas estão incorretas porque a perspectiva de negócios ajuda a mudar uma empresa de um modelo que separa as estratégias de negócio e TI para um modelo de negócios que integra a estratégia de TI. A perspectiva de pessoas ajuda os funcionários de RH a prepararem suas equipes para a adoção da nuvem, atualizando processos organizacionais e habilidades de equipe para incluir competências baseadas na nuvem. A perspectiva de governança
permite atualizar as habilidades da equipe e os processos organizacionais necessários para garantir a governança de negócios na nuvem. Próxima pergunta. Qual afirmação melhor descreve o load balancing? Um serviço que monitora aplicações e automaticamente adiciona ou remove capacidade dos resource groups em resposta a mudanças na demanda. Ou um serviço que distribui o tráfego de entrada entre vários destinos como instâncias do Amazon EC2. Ou um serviço que fornece dados para monitorar aplicações, otimizar a utilização dos recursos e responder a mudanças sistêmicas de desempenho. Ou um serviço que permite criar, configurar, gerenciar e dimensionar na nuvem um ambiente de cache ou em memória distribuído. Resposta correta é um serviço que distribui o tráfego de entrada entre vários destinos como instâncias do EC2. Um balanceador de carga atua como um ponto único de contato para todo o tráfego na web de entrada no seu grupo do auto-scaling, perfeito? Isso significa que, à medida que você adiciona ou remove instâncias do EC2 em resposta à quantidade de tráfego de entrada, essas solicitações são direcionadas para o balanceador de carga primeiro. Em seguida, elas são distribuídas para vários recursos que lidarão com elas. As outras respostas estão incorretas porque um serviço que monitora suas aplicações e adiciona ou remove automaticamente a capacidade dos grupos de recurso em resposta à alteração de demanda, isso é auto-scaling, tá? Um serviço que fornece dados para monitorar suas aplicações, otimizar a utilização de recurso e responder a alterações de desempenho em todo o sistema. Essa resposta descreve o CloudWatch. Embora o load balancing otimize a utilização de recursos, distribuindo o tráfego de entrada entre os recursos disponíveis, essa não seria a melhor resposta, porque o load balancing não tem todos os outros recursos listados, tá? Como monitorar suas aplicações, otimizar a utilização de recurso, tá? Na verdade, otimizar a utilização de recurso, o CloudWatch faz e o Load Balance também faz, mas ele não responde a alterações de desempenho em todo o sistema, tá? E nem monitora suas aplicações. Um serviço que permite criar, gerenciar e dimensionar um ambiente distribuído em memória ou cache na nuvem, essa resposta descreve o Elasticache. Próxima. Qual serviço é usado para transferência até 100 petabytes de dados para o AWS? O Neptune, o Snow Mobile, o CloudFront ou o Deep Racer? A resposta correta é Snow Mobile. O Snow Mobile é um serviço para transferência de até 100 petabytes de dados para a AWS. Cada Snow Mobile é um container de transporte de mais de 13 metros que é puxado por um caminhão semi-reboque. As outras respostas estão incorretas porque o Neptune é um serviço de banco de dados de grafo. O Neptune fornece a capacidade de criar e executar aplicações que funcionam com conjuntos de dados altamente conectados, como mecanismos de recomendação, detecção de fraude e grafos de conhecimento. O CloudFront é um serviço de entrega de conteúdo. Já o Deep Racer
é um carro de corrida autônomo de escala 1/18 que testa modelos de aprendizado por reforço. Próxima pergunta. Qual serviço permite consolidar e gerenciar várias contas AWS em um local central? O IAM, que é o Identity and Access Management, Artifact, Organization ou KMS, Key Management Service. Resposta correta é o Organizations. Na AWS Organizations, as empresas podem controlar de maneira centralizada as permissões para as contas usando as políticas de controle de serviço, SCPs. Além disso, as empresas podem usar o recurso de cobrança consolidada do AWS Organizations para combinar o uso e receber uma única fatura para várias contas AWS. As outras respostas estão incorretas porque o IAM é um serviço que pode gerenciar o acesso aos serviços e recursos da AWS. O Artifact é um serviço que permite acessar relatórios de segurança e conformidade e contratos online especiais. O KMS, que é o Key Management Service, permite que você crie, gerencie e use chaves de criptografia. Perfeito? Próxima pergunta. Qual das afirmações a seguir melhor descreve as zonas de disponibilidade? Um site que o CloudFront usa para armazenar em cache cópias de conteúdo para entrega mais rápida aos usuários de qualquer local. Ou uma parte totalmente isolada da infraestrutura global da AWS. Ou uma localização geográfica separada com vários locais isolados uns dos outros. Ou o servidor do qual a Amazon CloudFront obtém os arquivos. A resposta correta é uma parte totalmente isolada da infraestrutura global da AWS. Uma zona de disponibilidade é um único data center ou um grupo de data centers em uma região. As zonas de disponibilidade estão localizadas a dezenas de quilômetros de distância umas das outras. Isso ajuda a estabelecer interconectividade para oferecer suporte aos serviços e aplicações executados em uma região. As outras respostas estão incorretas porque uma localização geográfica separada com vários locais isolados uns dos outros, essa resposta descreve uma região. O servidor do qual o CloudFront obtém seus arquivos, essa resposta descreve uma origem. Um site que o CloudFront usa para armazenar em cache cópias de conteúdo para entrega mais rápida aos usuários em qualquer local, essa resposta descreve um local de borda. Perfeito? Próxima. Na Storage Class S3 Intelligence Tiering, o Amazon S3 move objetos entre um nível de acesso frequente e um nível de acesso pouco frequente. Quais classes de armazenamento são usadas para esses níveis? S3 Standard, Glacier Flexible Retrieval, Deep Archive, OneZone IA, Standard IA. Resposta correta: S3, Standard e Standard IA. Na Storage Class S3 Intelligent Tiering, o S3 monitora padrões de acesso de objetos, certo? Se um objeto não for acessado por 30 dias consecutivos, o Amazon S3 vai movê-lo automaticamente para o nível de acesso pouco frequente, Standard IA.
Se um objeto for acessado no nível de acesso pouco frequente, o S3 vai movê-lo automaticamente para o nível de acesso frequente, S3 Standard. Perfeito? Próxima. Qual serviço executa aplicações em containers na AWS? Aurora, ou SageMaker, ou EKS, Elastic Kubernetes Service, ou Redshift. Resposta correta: Elastic Kubernetes Service, o EKS. O EKS é um serviço totalmente gerenciado que executa o Kubernetes na AWS. O Kubernetes é um software de código aberto que implanta e gerencia aplicações em container em grande escala. Os containers são uma maneira comum de empacotar códigos, configurações e dependências da aplicação em um único objeto. Os containers são frequentemente usados para processos e fluxos de trabalho, nos quais há requisitos essenciais de segurança, confiabilidade e dimensionamento. As outras respostas estão incorretas porque o SageMaker é um serviço que permite criar, treinar e implantar rapidamente modelos de machine learning. O Aurora é um banco de dados relacional de nível empresarial. E o Redshift é um serviço de data warehouse para análise de Big Data. Próxima. Qual declaração descreve melhor o Marketplace? Uma ferramenta online que inspeciona o ambiente AWS e faz recomendações em tempo real de acordo com as práticas recomendadas da AWS. Ou um recurso que pode responder a perguntas sobre práticas recomendadas e ajudar na solução de problemas. Ou um serviço que oferece orientação, revisões de arquitetura e comunicação contínuas com sua empresa durante o planejamento, a implantação e a otimização das aplicações. Ou um catálogo digital que inclui milhares de ofertas de software de fornecedores independentes de software. Desculpa, pessoal, que eu tô um pouquinho gripada. Resposta correta: um catálogo digital que inclui milhares de ofertas de provedores independentes de software. As empresas podem usar o AWS Marketplace para encontrar, testar e comprar software que pode ser executado na AWS. As outras respostas estão incorretas porque um recurso que pode responder a perguntas sobre as práticas recomendadas e ajudar a solucionar problemas, essa resposta descreve o suporte. Um recurso que oferece orientação, revisões de arquitetura e comunicação contínua com as empresas durante planejamento, implantação e otimização das aplicações, essa resposta descreve um Technical Account Manager, que é o TAM, né? Uma ferramenta online que inspeciona um ambiente AWS e presta orientação em tempo real de acordo com as práticas recomendadas da AWS é o Trusted Advisor. Próximo. Qual serviço permite implantar e dimensionar rapidamente aplicações na AWS? Snowball, CloudFront, Outposts ou Elastic Beanstalk? A resposta correta é o Elastic Beanstalk. As empresas fazem upload de aplicação e o Elastic Beanstalk gerencia automaticamente os detalhes de implantação, de previsão de capacidade, balanceamento de carga, auto-scaling e monitoramento do health da aplicação.
As outras respostas estão incorretas porque Outposts é um serviço que executa infraestrutura em uma abordagem de nuvem híbrida, que vai juntar ali o melhor dos dois mundos, né? A nuvem privada e a nuvem pública. O CloudFront é um serviço de entrega de conteúdo. Snowball é um dispositivo que transfere grandes quantidades de dados para dentro e para fora da AWS. Perfeito? Próxima. Quais planos de suporte incluem acesso a todas as verificações do AWS Trusted Advisor? Empresarial, nível gratuito da AWS, empresarial de grande porte, basic e desenvolvedor. As respostas corretas são empresarial de grande porte e empresarial. As outras respostas estão incorretas porque os planos de suporte Basic e Desenvolvedor concedem acesso a uma seleção limitada de verificações do AWS Trusted Advisor. Nível gratuito da AWS não é um plano do suporte. É um programa que consiste em 3 ofertas para que os clientes usem os serviços da AWS sem incorrer em custos. Sempre gratuito, 12 meses gratuito e versão de teste. Próxima. Um arquiteto de nuvem quer que o S3 monitore padrões de acesso do objeto. Qual storage class ele deve usar? Glacier Flexible Retrieval, Intelligent Tiering, Standard IA, OneZone IA. Resposta correta é o Intelligent Tiering. Na Storage Class Intelligent Tiering, o S3 monitora os padrões de acesso dos objetos. Se um objeto não foi acessado por 30 dias consecutivos, o S3 o move automaticamente para o nível de acesso pouco frequente, o Standard IA. Se um objeto for acessado no nível de acesso pouco frequente, o S3 vai movê-lo automaticamente para o nível de acesso frequente, o Standard. As outras respostas estão incorretas porque Glacier Flexible Retrieval é uma storage class de baixo custo, ideal para arquivamento de dados. É possível recuperar objetos armazenados na storage class Glacier Flexible Retrieval de poucos minutos a algumas horas. A storage class Standard IA é ideal para dados acessados com pouca frequência, mas que precisam ter alta disponibilidade para quando necessário. O Standard e o Standard IA armazenam dados no mínimo em 3 zonas de disponibilidade. O Standard IA tem o mesmo nível de disponibilidade que o Standard, mas a um preço mais baixo de armazenamento. O OneZone IA é ideal para dados acessados com pouca frequência, mas que não exigem alta disponibilidade. Perfeito? Próxima. Qual ferramenta permite visualizar, entender e gerenciar os custos e uso da AWS ao longo do tempo? Cost Explorer, Budgets, Artifact ou calculadora de preços da AWS? Resposta correta é o Cost Explorer. Com o Cost Explorer, as empresas podem criar rapidamente relatórios personalizados para analisar os dados de custo e uso da AWS. As outras respostas estão incorretas porque Budgets permite que as empresas definam alertas personalizados que notificarão os indivíduos
quando o uso de um serviço exceder ou estiver previsto que exceda o valor orçado. A calculadora de preço cria uma estimativa para o custo dos casos de uso de uma empresa na AWS. Na calculadora de preço, uma pessoa pode inserir detalhes para os requisitos da computação em nuvem, e logo, em seguida, receber uma estimativa detalhada que pode ser exportada e compartilhada. O Artifact é um serviço que concede acesso a relatórios de segurança e conformidade da AWS e contratos online especiais. Perfeito? Próxima. Qual serviço permite criar fluxos de trabalho necessários para a revisão humana das previsões de Machine Learning? Aurora, Augmented AI, Lex ou Amazon Textract. A resposta correta é o Amazon Augmented AI. O Augmented AI oferece fluxos de trabalho de revisão humana, integrados para casos de uso comuns de Machine Learning, como moderação de conteúdos e extração de texto de documentos. Com o Amazon A2I, uma pessoa também pode criar os próprios fluxos de trabalho para modelos de Machine Learning criados no SageMaker ou em qualquer outra ferramenta. As outras respostas estão incorretas porque o Amazon Textract é um serviço de Machine Learning que extrai automaticamente textos e dados de documentos digitalizados. O Amazon Lex é um serviço para criação de interfaces de conversação usando voz e texto, como a Alexa. O Aurora é um banco de dados relacional de nível empresarial. Perfeito? Bora para a próxima. Qual componente ou serviço estabelece uma conexão privada dedicada entre o data center on-premises e a nuvem privada virtual? Gateway de internet, AWS Direct Connect, Gateway privado virtual ou CloudFront? A resposta correta é AWS Direct Connect. O Direct Connect é um serviço que estabelece uma conexão privada dedicada entre o data center, on-premises e a VPC. A conexão privada do Direct Connect ajuda a reduzir os custos de rede e aumentar a quantidade de largura de banda que pode trafegar pela rede. As outras respostas estão incorretas porque o CloudFront é um serviço de entrega de conteúdo. Ele usa uma rede de locais de borda para armazenar o conteúdo em cache e entregar conteúdo para clientes em todo o mundo. Um gateway privado virtual estabelece uma conexão VPN, rede privada virtual, entre uma VPC e uma rede privada, como um data center on-premises ou uma rede corporativa interna. Um gateway privado virtual permitirá o tráfego na VPC se for proveniente de uma rede aprovada. Um gateway de internet é uma conexão entre uma VPC e a internet. Permite que o tráfego público da internet acesse uma VPC. Perfeito? A diferença do gateway privado virtual e o Direct Connect, que apesar de fazerem
conexões entre VPC e data centers, né, por exemplo, é que o gateway privado virtual, ele tem uma conexão VPN, tá? Já a Direct Connect tem uma conexão privada dedicada, tá? Então, essa é a diferença, que o gateway privado virtual estabelece uma conexão VPN, tá? E faz essa conexão entre VPC e rede privada, que pode ser um data center on-premise ou uma rede corporativa interna. Já o Direct Connect, não. Ele faz a conexão privada dedicada entre o data center on-premises e a VPC, tá bom? Próxima. Qual ação pode ser executada no CloudFront? Provisão de recursos usando linguagens de programação ou um arquivo de texto. Executar a infraestrutura em uma abordagem de nuvem híbrida. Entregar conteúdo aos clientes por uma rede global de locais de borda. Ou provisão de uma seção isolada da nuvem AWS para iniciar recursos em uma rede virtual definida por alguém. A resposta correta é entregar conteúdo aos clientes por meio de uma rede global de locais de borda. O CloudFront é um serviço de entrega de conteúdo. Ele usa uma rede de locais de borda para armazenar conteúdo em cache e entregar conteúdo para clientes em todo o mundo. Quando o conteúdo é armazenado em cache, ele é mantido localmente como uma cópia. Esse conteúdo pode ser arquivos de vídeo, fotos, página da web e assim por diante. As outras respostas estão incorretas porque executar infraestrutura em uma abordagem de nuvem híbrida, essa ação pode ser executada com o Outposts. Provisão de recursos usando linguagens de programação ou um arquivo de texto, essa ação pode ser executada no CloudFormation. Provisão de uma seção isolada da nuvem AWS para iniciar recursos em uma rede virtual definida por alguém, essa ação pode ser executada no VPC, no Virtual Private Cloud. Próxima. Qual pilar do Well-Architected Framework, cujo foco é usar recursos de computação de maneiras que atendam aos requisitos do sistema? Excelência operacional, ou confiabilidade, ou segurança, ou eficiência de desempenho? Resposta correta, eficiência de desempenho. O foco do pilar de eficiência de desempenho é usar recursos computacionais com eficiência para atender aos requisitos do sistema e manter essa eficiência à medida que a demanda muda e as tecnologias evoluem. As outras respostas estão incorretas porque o pilar de excelência operacional inclui a capacidade de executar cargas de trabalho de maneira eficiente, eficaz, obter informações sobre as operações e melhorar continuamente os processos de suporte para oferecer valor comercial. O foco do pilar de segurança é a proteção de dados, sistemas e ativos. Ele também se concentra no uso de tecnologias de nuvem para melhorar a segurança de suas cargas de trabalho. O foco do pilar de confiabilidade é a capacidade de uma carga de trabalho executar de modo eficiente e correto as funções pretendidas. Perfeito? Próxima. Um desenvolvedor de aplicação deseja enviar e receber mensagens entre componentes distribuídos de aplicações.
qual serviço deve ser utilizado. SQS, Simple Queue Service, ou Elastic Cache, ou Snowball, ou Route 53. Resposta correta. Simple Queue Service, SQS. O SQS é um serviço de enfileiramento de mensagens. Com o SQS, um desenvolvedor de aplicação pode enviar, armazenar e receber mensagens entre componentes de software em qualquer volume, sem perder mensagens ou precisar de outros serviços estejam disponíveis. No SQS, uma aplicação envia mensagens para uma fila. O usuário ou serviço recupera uma mensagem da fila, processa e a apaga da fila. As outras respostas estão incorretas porque Snowball é um dispositivo para transferência de grandes quantidades de dados para dentro e para fora da AWS. O Elastic Cache é um serviço que adiciona camadas de cache em cima dos bancos de dados para melhorar os tempos de leitura de solicitações comuns. O Route 53 é um serviço da web de DNS. Oferece aos desenvolvedores e empresas uma maneira confiável de rotear os usuários finais para aplicações da internet hospedadas na AWS. Além disso, você pode transferir registros DNS para nomes de domínio que são gerenciados atualmente por outros registradores de domínio ou registrar novos nomes de domínio diretamente no Route 53. Perfeito? Próximo. Qual serviço apresenta revisão de detalhes de atividades de usuário e chamadas de API que ocorreram no ambiente AWS? Trusted Advisor, ou CloudWatch, ou CloudTrail, ou Inspector. Resposta correta é o CloudTrail. Com o CloudTrail, é possível visualizar um histórico completo de atividades do usuário e chamadas de API para aplicações e recursos. Normalmente, os eventos são atualizados no CloudTrail 15 minutos após uma chamada de API. É possível filtrar eventos especificando a data e a hora em que ocorreu uma chamada de API, o usuário que solicitar sua ação, o tipo de recurso envolvido na chamada de API e muito mais. As outras respostas estão incorretas porque o CloudWatch é um serviço que apresenta dados para monitorar as aplicações, otimizar a utilização de recursos e responder a todo o sistema alterações de desempenho. Inspector é um serviço que verifica vulnerabilidade de segurança e desvios das práticas recomendadas de segurança das aplicações. O Trusted Advisor é uma ferramenta online que inspeciona o ambiente AWS e presta orientação em tempo real de acordo com as práticas recomendadas da AWS. Próximo. Quais tarefas são responsabilidades da AWS? Treinamento de funcionários da empresa sobre como usar os serviços da AWS. Criação de usuários e grupos do IAM. Configuração de dispositivos da infraestrutura da AWS. Configuração de grupos de segurança em instâncias do Amazon S2. Manutenção da infraestrutura de virtualização. Respostas corretas são manter a infraestrutura de virtualização e configurar dispositivos de infraestrutura da AWS. As outras 3 respostas são tarefas de responsabilidade dos clientes. Próxima.
Um desenvolvedor de aplicação deseja armazenar dados em um banco de dados de chave-valor. Qual serviço você deve ser utilizado? RDS, DocumentDB, Aurora, DynamoDB. Resposta correta, DynamoDB. O DynamoDB é um serviço de banco de dados de chave-valor. Um banco de dados de chave-valor pode incluir pares de dados, como nome igual a fulano, endereço igual a 123 qualquer rua e cidade igual a qualquer cidade. Em um banco de dados de chave-valor, você pode adicionar ou remover atributos de itens da tabela a qualquer momento. Além disso, nem todos os itens na tabela precisam ter os mesmos atributos. As outras respostas estão incorretas porque o RDS, ou Relational Database Service, e o Aurora usam linguagem de consulta estruturada, que é o SQL, para armazenar e consultar dados. Eles não são bancos de dados de chave e valor, tá? O DocumentDB é um serviço de banco de dados de documento compatível com cargas de trabalho do MongoDB. Perfeito? Bora para as 6 últimas. Qual declaração é verdadeira sobre o AWS Lambda? Para usar o Lambda, uma empresa precisa configurar os servidores que executam o código. Ou, para usar o Lambda, uma empresa precisa pagar antecipadamente pelo tempo estimado de computação. Ou, a primeira etapa ao usar o Lambda é provisionar um servidor. Ou, a empresa paga apenas pelo tempo de computação durante a execução do código. A resposta correta é a empresa paga apenas pelo tempo de computação durante a execução do código. O Lambda é um serviço que executa códigos sem a necessidade de provisionar ou gerenciar serviços. Ao usar o Lambda, as empresas pagam apenas pelo tempo de computação que consumir. Eles são cobrados apenas quando o código da aplicação está em execução. Com o Lambda, você pode executar o código de praticamente qualquer tipo de aplicação ou serviço de back-end sem precisar de administração. Perfeito? Próximo. Qual componente da nuvem privada, VPC, controla o tráfego de entrada e saída para instâncias do EC2? Subrede, gateway de internet, lista de controle de acesso de rede ou grupo de segurança? Resposta correta é o grupo de segurança. Um grupo de segurança é um firewall virtual que controla o tráfego de entrada e saída de uma instância do EC2. Por padrão, um grupo de segurança nega todo o tráfego de entrada e permite todo o tráfego de saída. As empresas podem adicionar regras personalizadas para configurar qual tráfego deve ser permitido ou negado. As outras respostas estão incorretas porque uma subrede é uma seção de uma VPC, no qual é possível agrupar recursos com base em necessidades operacionais ou de segurança. Uma ACL, lista de controle de acesso de rede, é um firewall virtual que controla o tráfego e saída no nível de subrede, tá? Já o gateway de internet é uma conexão entre uma VPC e a internet. Permite que o tráfego público da internet acesse uma VPC, tá? E, na verdade, a pergunta aqui falou sobre controlar o tráfego de entrada e saída para as instâncias do Amazon EC2, tá? O gateway de internet só faz a conexão, né, entre a VPC e a internet. E aí ele permite o tráfego público, tá? Perfeito. Próximo.
Um engenheiro de nuvem deseja armazenar dados em um volume anexado a uma instância do Amazon EC2. Qual serviço deve ser utilizado? O Elastic Block Store, EBS, Elastic Cache, Simple Storage Service, S3 ou Lambda. A resposta correta é o EBS, Elastic Block Store. Ele fornece volumes de armazenamento em nível de blocos para o EC2. Se você interromper ou terminar uma instância do EC2, todos os dados no volume do EBS anexado permanecerão disponíveis. As outras respostas estão incorretas porque Simple Storage Service S3 é um serviço que fornece armazenamento em nível de objeto. O S3 armazena dados como objetos dentro de buckets. Lambda é um serviço para execução de código sem provisão ou gerenciamento de servidores. O Elastic Cache é um serviço que adiciona camadas de cache em cima de bancos de dados para melhorar os tempos de leitura de solicitações comuns. Perfeito? Bora! Qual declaração descreve melhor o Guard-Duty? Um serviço que protege as aplicações contra ataques distribuídos de negação de serviço DDoS. Um serviço que monitora solicitações de rede para aplicações web. Um serviço que realiza detecção inteligente de ameaças na infraestrutura e nos recursos da AWS. Ou um serviço que verifica as aplicações contra vulnerabilidades de segurança e desvios das práticas recomendadas de segurança. Resposta correta: um serviço que realiza detecção inteligente de ameaças na infraestrutura e nos recursos da AWS. O Guard-Duty identifica ameaças ao monitorar continuamente as atividades da rede e o comportamento da conta no seu ambiente AWS. As outras respostas estão incorretas porque um serviço que protege as aplicações contra ataques distribuídos de negação de serviço, DDoS, essa resposta descreve o AWS Shield. Um serviço que verifica as vulnerabilidades de segurança e desvio das práticas recomendadas de segurança das aplicações, essa resposta descreve o Inspector. E um serviço que monitora solicitações de rede das aplicações web, essa resposta descreve o WAF. Perfeito? Bora para as duas últimas. Qual ferramenta realiza ações de automação para serviços e aplicações da AWS por meio de scripts? Redshift, QLDB, Command Line Interface, que é o CLI, ou Snowball? A resposta correta é Command Line Interface. Com o CLI, permite controlar vários serviços da AWS diretamente da linha de código em uma ferramenta. Por exemplo, você pode usar comandos para executar uma instância do EC2, conectar uma instância do EC2 a um grupo específico do Autoscaling, muito mais. A CLI está disponível para usuários Windows, macOS e Linux. As outras respostas estão incorretas porque Redshift é um serviço de armazenamento de dados que realiza análise de Big Data. Ele oferece a capacidade de coletar dados de muitas origens
e apresenta informações sobre relações e tendências no conjunto de dados. O Quantum Ledger Database é um serviço de banco de dados Ledger. Uma pessoa pode usar o QLDB para ver um histórico completo de todas as alterações feitas nos dados da aplicação. O Snowball é um dispositivo para transferência de grandes quantidades de dados de dentro e para fora da AWS. Próximo. O engenheiro de nuvem está executando uma instância do EC2 e deseja armazenar dados em um recurso anexado. Os dados são temporários e não serão mantidos por longo prazo. Qual recurso você deve usar? Subrede, ou armazenamento de instância, ou volume do Elastic Block Store, ou bucket do S3. Resposta correta. Essa eu lembro porque no outro episódio eu errei essa, né? Aí eu aprendi. Os armazenamentos de instâncias são ideais para dados temporários que não precisam ser mantidos a longo prazo. Quando uma instância do EC2 é interrompida ou terminada, todos os dados que foram gravados no armazenamento de instância anexado são apagados. As outras respostas estão incorretas porque os volumes do EBS são ideais para dados que precisam ser retidos. Quando uma instância do EC2 é interrompida ou terminada, todos os dados do volume do EBS anexado ainda ficam disponíveis. Os buckets do S3 não podem ser anexados a instâncias do Amazon EC2. Uma subrede é uma seção de uma nuvem privada virtual, que é uma VPC, na qual você pode agrupar recursos com base em necessidades operacionais ou de segurança. Última. Qual categoria do Trusted Advisor inclui verificações para alta utilização de instâncias do EC2? Segurança, ou desempenho, ou otimização de custo, ou tolerância à falha. Como ele falou aqui de alta utilização de instâncias, vou escolher essa. A resposta correta é desempenho. Nesta categoria, o Trusted Advisor também faz recomendações para aproveitar o throughput provisionado e melhorar o desempenho dos serviços. As outras respostas estão incorretas porque a categoria segurança inclui verificações que revisam as permissões e identificam quais recursos de segurança da AWS devem ser ativados. A categoria otimização de custos inclui verificações de recurso não utilizados ou ociosos que podem ser eliminados e proporcionar economia de custos. Já a categoria tolerância a falhas inclui verificações para ajudar a melhorar a disponibilidade e a redundância das aplicações. Perfeito? Então, assim, deixa eu ver aqui quanto a gente alcançou. 93%, tá bom, né? A gente passa com 80%, bom, show de bola. Pessoal, vamos aqui na lição, deixa eu ver se a gente já terminou aqui, encerrou mesmo. Se é verdade o bilhete, entre em contato. Vou para a próxima sessão aqui para ver se encerra. Aqui é para fazer entrar em contato, qualquer coisa, né? Qualquer dúvida e tal. Perfeito. Encerramos 100% completo do nosso módulo aqui de Cloud Practitioner, para a gente poder se ambientar aí na Cloud AWS, né? Para a gente partir de inteligência artificial, pessoal, já no próximo vídeo aí. Se você gosta desse universo de cloud,
Cloud AWS, de inteligência artificial, de machine learning, de deep learning, de LLM, de inteligência artificial generativa. Agora eu já aumentei o escopo, né? Você não pode perder o nosso próximo episódio. Já temos o encontro marcado no próximo vídeo. Até lá!